Oi, gente, tudo bem? Nesta aula complementar, como eu já avisei, eu já falei nas nossas aulas síncronas, eu vou trabalhar com esses livros aqui, ó. São livros maravilhosos e eu vou apresentar para vocês, para mostrar como vai ser legal a nossa aula. Primeiro, me inspirei nesse livro, ó, é sobre leitura significativa, é do Frank Smith. Frank Smith fala da necessidade da leitura significativa e da necessidade de se trabalhar leitura em sala de aula. Como a gente pode orientar para que a leitura seja realmente significativa e não apenas decodificadora de palavras. Então eu vou mostrar um pouquinho dessa atividade aqui nessa aula nossa. Depois, a Isabel Solé, Estratégias de Leitura. Esse livro, ele mostra formas de como a gente poderia trabalhar o ensino da leitura. E eu vou trabalhar com vocês leitura de imagem. Eu estou usando uma estratégia dela, muito legal. E por fim, a José Joliberto. Aqui eu vou trabalhar formando crianças leitoras, mas é um livro cheio de imagem que mostra exatamente como que a gente poderia começar a trabalhar e essa formação do leitor por meio de imagens. Então eu vou ler algumas imagens com vocês e vou mostrar. Esse livro é maravilhoso porque ele ensina, né? Você vê que tá tudo em francês. Ele ensina como que as crianças podem começar a aprender a ler imagem, para não chegar na fase adulta e não entender uma charge, não conseguir pegar aquela mensagem subliminar num texto, ou apreciar uma obra de arte, mas somente pelo valor, porque é uma obra assinada por fulano de tal, mas não entender nada do que diz aquela imagem. Então, é exatamente isso. A aula tá bem bacana, venham, assista comigo, participe e depois dê seu palpite, que é legal, para eu saber exatamente se eu não tô cobrando tanto, enchendo tanto vocês, mas é que eu me empolgo porque eu gosto mesmo do que eu faço. Vamos ver a aula então, gente? O ato de ler, ele vai muito além do reconhecimento de letras e de palavras, como algumas pessoas chamam de decodificar palavras. Como hoje as imagens estão muito presentes em nosso dia a dia e são poderosas formas de comunicação e de informação, decifrá-las, interpretá-las ou lê-las são necessidades fundamentais para qualquer tipo de atividade contemporânea. Então, sobre a questão da leitura, hoje nós vamos falar somente das imagens. Na linguagem não verbal, há demasiados elementos, signos em sua construção. São códigos que fazem parte do cotidiano e estão presentes em gestos, roupas, alimentos, sons, imagens em geral. Por isso, dominar esses outros tipos de leitura permite-nos que interpretemos nossa realidade para que possamos exercer nosso papel dentro dela. Quando eu coloquei aqui papel e aspas, não é papel a folha, mas assim, como nós atuamos e como nós exercemos a nossa cidadania dentro da sociedade, no contexto em que vivemos. Desenvolver a capacidade de interpretar aquilo que vemos cotidianamente e perceber os detalhes de uma imagem para que possamos captar a essência, a mensagem por trás, faz toda a diferença na leitura de um texto. É por este motivo que charge, quadrinho, texto publicitário vem sendo cada vez mais recorrente em processos seletivos, como provas do Enem, por exemplo. Mas como interpretar imagens? Como que a gente faz para ler uma imagem? Onde que a gente aprende isto? Bom, aqui eu vou mostrar para vocês um passo a passo. Vou fazer um comentário geral, longe aqui de querer passar uma receita para vocês, porque isso demanda muito mais a nossa visão de mundo, o que a gente tem como hábito e conhecimento de leitura de imagens, do que exatamente seguir uma receitinha. Quando a gente está vendo uma imagem, em primeiro lugar a gente precisa ver qual é a figura. Essa imagem que eu estou vendo é uma fotografia? É uma charge? É um texto publicitário? É um texto jornalístico? É uma tela, é uma pintura. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar o suporte, identificar que imagem é essa, qual é o contexto. Em segundo lugar, eu vou ter que olhar para essa imagem e olhar todos os objetos que estão contidos nessa imagem, todos os detalhes, desde a composição imagética, ou seja, tudo que compõe a imagem, e se tem legenda, se tem texto incluso a essa imagem. Terceiro, contextualizar a imagem não verbal
dentro de um momento histórico de produção. Então essa imagem ela foi veiculada em que ano? É mais ou menos isso. Então eu tenho que ver em que época, qual é o contexto em que ela estava inserida, né? De quando é isso? De que ano é isso? Certo? Então eu preciso ter exatamente este recorte para eu poder interpretar adequadamente, ler o enunciado que está relacionado à imagem. Então se aqui eu já estou falando se for uma questão, uma prova, então a primeira coisa que eu tenho que fazer é ler o enunciado. O que tem antes dessa imagem? Analisar esse enunciado para detalhar e encontrar que norte seguir dentro da questão. Esse norte seguir aí, novamente, eu coloquei essas aspas, é exatamente assim, que caminho seguir? Se é uma redação, então exatamente em que momento, qual é o contexto, como é que eu vou responder? Se é uma questão de alternativa, aí eu já automaticamente, pelo enunciado, pelo norte que eu vou seguir, pelo caminho, eu já vou eliminando algumas alternativas. Se é uma prova de redação, eu já vou mais ou menos elaborando ali a minha tese. Como exemplo, a gente começa analisando esta imagem, passo a passo. O que nós estamos vendo aí? Nós estamos vendo um morro. Eu não coloquei nada, nenhum contexto, mas vamos pensar num contexto assim. Mês de janeiro, época de chuvas, cidade como a do Rio de Janeiro, cidade como Santos, cidades que tem morro, que tem barranco. E aí o contexto que eu vou pegar é exatamente este: deslizamento, lama caindo. E aí eu tenho uma casa. Essa casa, vamos juntos aqui analisar, é uma propriedade simples. A pessoa que mora nessa casa é pobre. Olhando para esta casa, o reboco, a rachadura, os pedacinhos de tijolos que caíram, olhando as janelas, eu identifico o quê? Depois, as pessoas que estão ali em pé olhando para baixo são provavelmente os moradores desta casa. Eu tenho aí uma mulher com uma criança de colo e uma criança segurando no vestido desta mulher. Essa mulher e essas crianças estão olhando para baixo, vendo a lama que escorreu pelo morro, e provavelmente elas estão assustadas. A lama que escorreu, ela tem um formato irregular que faz um contorno de algo muito parecido ao mapa. Ao longo eu vejo prédios, o que nos dá a entender que esta casa fica em uma região periférica da cidade, e o céu está cinza com nuvens pesadas, o que sinaliza que vai chover mais. Talvez seja este o motivo de a mulher estar olhando para baixo, preocupada com o que vai acontecer. Provavelmente esta casa será a próxima a desabar morro abaixo. Vamos imaginar que eu tivesse que escrever um parágrafo para ler essa imagem, falar o que eu entendi dessa imagem. Olhando rapidamente, nós associamos esta figura às tristes fotos jornalísticas de desabamentos nas encostas pelos temporais frequentes em uma cidade. Nesta imagem, percebe-se a alusão à população pobre, representada pela mulher, pelas crianças que assistem impotentes ao desmoronamento. Se olharmos com mais atenção, veremos que o autor desta imagem mostra o Brasil desmoronando morro abaixo. Ao desenhar o aspecto do mapa do Brasil despencando como as encostas dos morros, ele faz uma forte e contundente crítica ao descaso do poder público e também critica os vários setores da sociedade. Então, a lama que desceu do morro, se você observar, contorna exatamente o mapa do Brasil. Então, quando ele coloca o Brasil desmoronando, está fazendo uma crítica não somente aos governantes, mas a toda a sociedade, as pessoas que vão morar na beira dos morros, as prefeituras que não têm um planejamento de como assistir e como atender a toda a população, aos órgãos públicos que não fiscalizam, aos projetos de governo que não propõem casas para todos, que não têm um financiamento. Enfim, de uma maneira geral, todos os setores da sociedade colaboram para que isso aconteça
todo ano. Isso praticamente é uma rotina dos nossos dias e dos meses chuvosos. Segunda imagem. Na verdade, aqui foi uma prova, é bem antiga, é de 2001, é da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu peguei essa coletânea porque ela traz aqui essas duas imagens e ela traz aqui uma frase e um verbete de dicionário. Vamos ver? Mais da metade da população mundial nunca fez uma chamada interurbana e graças à internet provavelmente nunca fará. Essa é a frase que estava logo abaixo da imagem. A única modificação que eu fiz é diminuir um pouquinho o tamanho da imagem para caber tudo no slide aqui. Agora leia o verbete do dicionário. Sofisma. Argumento aparentemente válido, mas na realidade não conclusivo, que propõe má fé por parte de quem o apresenta. Falácia. Argumento falso formulado de propósito para induzir outrem a erro. Isso é o que está no dicionário. Redija um texto dissertativo explicitando o sofisma presente nesse texto de propaganda e o propósito com que ele foi usado. Então aqui, na verdade, é uma dissertação expositiva, é para a gente explicitar o sofisma presente nesse texto, ou seja, mostrar que esse texto de propaganda tem uma falácia, é um discurso falacioso. E por que que esse discurso falacioso ele foi utilizado? Então aqui, para eu fazer a leitura, a interpretação desta frase e dessas imagens e tentar explicitar o sofisma, primeiro eu li o texto verbal e não verbal. O não verbal eu tenho aqui duas pessoas que pela aparência são simples, pobres e são pessoas que provavelmente não acessam a internet. São pessoas que são trabalhadores do cotidiano. Nós temos ali um senhor sentado com o chapéu nas mãos, muito provavelmente pessoal que trabalha na zona rural. E aqui esse outro senhor, um idoso. Questionaram o que a propaganda afirma. Por que mais da metade da população nunca fez chamada interurbana? Será falta de acesso? Ou seja, essas pessoas têm acesso ao telefone? Essas pessoas fazem chamadas interurbanas? Essas pessoas têm telefone nas suas casas? Ou a telefonia, a rede de acesso ao telefone não chega até a casa delas? Segundo o comercial, metade da população ficará feliz, entre aspas, com a chegada da internet. Então, confrontar a imagem com essa frase. Será que eles vão ficar felizes mesmo que a internet chegou? A internet vai melhorar a vida de muitos. Mas muitos quem? Muitos quantos? Será que muitos têm acesso a ela? Então, após essa leitura de imagem e de texto, agora eu vou olhar o significado de sofisma. Vamos ver agora meu ponto de vista para eu começar então a minha redação. Quem nunca fez interurbano não o fez por falta de acesso a esse meio. E se a internet veio para melhorar a vida de muitos, também acabará aumentando o fosso social em que se encontram muitas pessoas em todo o mundo. Ou também acabará aumentando a situação de desigualdade em que se encontram muitas pessoas em todo o mundo. Essa é a interpretação que nós devemos fazer da imagem e do texto. E a nossa redação, então, ela deve explicitar isso, a falta de acesso à telefonia e que com a internet não vai mudar muita coisa, se não tem o telefone, muito provavelmente também não vai ter a internet. E isso vai aumentar mais ainda a distância. Outra imagem vestibular agora na Universidade Federal do Paraná, também antiga, de 2004. Eu tenho aqui uma tirinha da Mafalda. Em um texto de até 10 linhas, conte com suas palavras a situação vivida pela menina diante da vitrine. O verbo conte, na verdade, não é para eu fazer uma dissertação, é também para eu fazer algo expositivo. Eu vou contar. É como se eu estivesse narrando, relatando a situação vivida pela menina. Na primeira figura, eu tenho aqui a palavra brinquedos. Pelo todo, eu vejo que é uma loja. E aí eu vejo a menininha Mafalda olhando as bonecas que estão na vitrine. A Mafalda agora, ela olha para as pessoas que estão passando pela rua, pela calçada. E ela volta novamente e olha para as bonecas.
vocês devem ter alguma boa notícia e não querem me contar. Então, qual é a situação vivida pela menina? Então, ela está olhando a vitrine, depois ela olha para as pessoas, depois ela olha novamente para as bonecas e aí ela faz um comentário. Vocês devem ter alguma boa notícia. Esse boa é tudo aí. Eu tenho as bonecas. Qual é a expressão facial das bonecas? Estão sorrindo. E olha para as pessoas, olha a expressão facial. É um risquinho apenas, carrancudas. O lábio das pessoas, o risquinho, é para baixo. E as bonecas, elas têm um risquinho mais voltado para cima. Por isso ela diz, vocês devem ter alguma boa notícia e não querem contar. Então a situação vivida aqui é exatamente esta. É isso que nós vamos escrever. Eu consegui desta universidade uma redação acima da média. Mas claro, eu preciso falar onde foi que eu encontrei essa mensagem. Quino, que é o autor aqui. Quino, através de sua personagem Mafalda, compara as expressões faciais das pessoas nas ruas, tristes, melancólicas, com a dos bonecos, alegres, risonhos, expostos na vitrine da loja de brinquedos. Quino aborda desta maneira o nível de insatisfação da população, que, com uma sequência de notícias desagradáveis, não vê razão alguma para andar feliz pelas ruas ou expressar qualquer tipo de sorriso que demonstre satisfação com a situação. Para Quino, as pessoas não são bonecos para aguentarem tudo sorrindo sem reação. Então aqui, gente, se observar, é uma redação acima da média. Então vamos lá. Algumas imperfeições. Primeiro, para Quino, vírgula. Faltou uma vírgula ali na última linha. Outra questão. Quino, Quino, Quino. Eu estou tendo aí uma repetição. Então ela poderia colocar para o autor da tira, para o autor desta imagem, certo? Para não repetir a palavra Quino. Depois, ou segundo este autor, depois, quando ela coloca aqui que com uma sequência de notícias desagradáveis, não vê razão alguma para andar feliz. Ela poderia colocar um que, provavelmente, essa sequência de notícias desagradáveis é o contexto que faltou. Essa imagem, ela tá solta, ela não tem um contexto. Só tem lá, extraído de Quino, toda Mafalda, São Paulo, Martins Fontes. Então, a única coisa que nós temos aqui como contexto é a personagem Mafalda, que geralmente faz críticas sociais, críticas à educação, e que a gente precisaria ali contextualizar. Então, ele contextualizou. Então, esse provavelmente ficaria melhor aí. Certo, gente? Esta é a aula de hoje. Vamos agora assistir aos vídeos? Bem-vindos a mais um Pirilampo! E hoje a gente vai falar sobre leitura de imagem. Antes de começar, eu queria te fazer uma pergunta. Você sabe o que é um texto? A palavra texto tem a ver com a palavra tecido. Tecido é uma trama, um conjunto de fios que se entrelaçam. Texto também é um entrelaçamento, só que é o entrelaçamento de ideias. Existem basicamente dois tipos de texto: textos verbais e textos não verbais. Textos verbais são aqueles formados por palavras, e os não verbais são aqueles formados principalmente por imagens. Então, da mesma forma como a gente pode ler um texto de palavras, a gente também pode ler uma imagem. Como assim? Ler imagens? Esse cara tá cheirado? Imagem fotográfica, desenho, pintura, aquarela, gravura, charge, imagem publicitária, história em quadrinhos. Cada tipo de imagem pede um tipo de leitura diferente. Existem muitas técnicas para se ler uma imagem. A gente pode começar lendo as linhas, as superfícies, as cores, a relação entre as formas, a proporção, o tamanho das coisas e a relação entre eles, os símbolos. O mais importante na hora de ler uma imagem é atravessar essa primeira camada. É ir além do óbvio. Toda imagem pode ser analisada em termos de forma e de conteúdo. A princípio, forma e conteúdo, elas estão misturadas. São coisas inseparáveis, mas na hora de ler uma imagem é preciso analisar. É preciso tentar fazer um esforço de separar a forma e o conteúdo. Basicamente, conteúdo é o que aquela imagem diz e a forma é como ela diz. E nem sempre é fácil separar essas duas coisas. Vamos a alguns exemplos. Vamos supor que você queira
contar uma história. Se o conteúdo que você quer passar ele é longo, ele acontece ao longo de um tempo, a história em quadrinhos pode ser uma boa forma para esse conteúdo. Por quê? Como ela é composta de várias imagens em sequência, elas vão te dar essa sensação de tempo. Ou suponha que aquilo que você está representando é uma coisa pequena e você quer dar um tom de grandiosidade para aquilo. Nesse caso, você pode filmar ou fotografar essa coisa que é pequena de baixo. E o contrário também é verdadeiro. Você já reparou como que, por exemplo, quando um jornal ele quer mostrar alguma coisa que ele considera desimportante, ele filma a coisa lá de cima. E daí a coisa parece que é pequenininha lá embaixo. Vamos dar uma olhada em mais alguns exemplos. A primeira imagem que a gente vai analisar é uma pintura atribuída ao pintor do período barroco chamado Caravaggio. O tema dessa obra é o mito de Narciso, que tem várias versões, mas a mais conhecida é de um homem que se apaixona pela sua própria imagem refletida. E essa paixão faz com que ele acabe morrendo por não conseguir mais sair de perto do seu reflexo. Dá pra ver que o artista divide o quadro praticamente no meio. Essa divisão é feita por uma linha perfeita que divide o mundo real do mundo do espelho. Apesar de serem parecidas, a gente percebe que enquanto no mundo real a imagem é clara e as linhas são bem definidas, no reflexo a imagem é mais escura e as linhas são incertas. Esse contraste entre o claro e escuro, entre o mundo da ciência e da razão iluminado e o mundo dos reflexos e das aparências obscuro é muito comum no período barroco. É como se o ser humano tivesse dividido entre o bem e o mal, entre a verdade e a aparência. É um paradoxo. Agora, olhem essa obra aqui. O artista Vic Muniz fez uma releitura da obra do Caravaggio, ou seja, ele se apropriou não só do tema do Narciso, mas da própria forma da obra original. E mudou o suporte. Não mais pintura, tela e tinta a óleo, mas o lixo, organizado por um mutirão de pessoas e fotografado do alto. Comparando as duas obras, a gente percebe que apesar do conteúdo ser o mesmo e a forma ser muito semelhante, o fato do meio ter sido alterado muda toda a imagem. O que será que pode significar ser refletido no lixo? Será que a nossa sociedade hoje se reflete no lixo? Será que, como nós estamos refletidos no lixo, vamos morrer nesse lixo assim como o Narciso? A terceira obra que eu quero ler com vocês é essa charge, da cartunista Laerte. A charge é uma forma de imagem jornalística em que o desenho contém humor, com o objetivo de fazer uma crítica social. Percebe que nesse desenho a gente tem uma grande jarra que, ao invés de estar despejando um líquido, está despejando pessoas. E essas pessoas são bem diferentes entre si. Essas pessoas estão sendo despejadas em uma forma onde está escrita a palavra família. O problema é que essa forma tem espaços muito bem definidos, ou seja, é como se a artista estivesse dizendo que as pessoas estão sendo obrigadas a se enquadrar num padrão de família, que tem pai, mãe, filho e filha. E que qualquer outra composição de família, 2 pais, 2 mães, mães solteiras, pai e avó, pais sem filhos, não fossem família. E há um terceiro elemento importante que são aqueles homens engravatados que se parecem com empresários e políticos, lá atrás. Eles estão forçando as pessoas a entrar nessa forma. Mas, se enquadrando ou não nesse tipo de família dessa forma, nós sabemos que a família é formada muito mais por laços de amor e de amizade do que por regras sociais. Por fim, em contraste com a imagem da charge, nós temos essa imagem que é a tampa de um antigo jogo de batalha naval, em que a noção de família é justamente aquela da charge da Laerte. O que é interessante observar aqui é que quem está se divertindo nessa família são apenas o pai e o filho, enquanto a mãe e a filha estão trabalhando. A imagem então traça uma separação clara entre os papéis sociais do masculino e do feminino e coloca o feminino lá de escanteio, como se, além de trabalhar enquanto os homens se divertem, as mulheres fossem menos importantes nessa família. Você percebe como não tem regra? Ah, meu filho, tá pensando o quê? É como textos verbais, você nunca sabe qual deles vai cair no vestibular. Portanto, é preciso praticar. Treinar, 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 treinar. Então vamos ver como esse assunto aparece no vestibular. Nessa questão há um homem engraxando o sapato de um robô, de uma máquina, e acima deles diz que não há vagas. Do lado nós vemos uma fábrica em que apenas as máquinas trabalham, não tem pessoas, como se a força de trabalho humano tivesse sido completamente substituída pela máquina. A ironia está justamente no fato de que parece uma sociedade desenvolvida, evoluída, mas ao mesmo tempo com muito desemprego. Ou seja, de que adianta o progresso se esse progresso não trará melhores condições de vida para as pessoas? Portanto, o pessimismo desse artista é em relação ao progresso, na letra A. E agora,
eu vou te fazer um pedido. Além de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal, a gente precisa também que você nos ajude a compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível. A nossa ideia aqui é democratizar o ensino das artes. Que o ensino de artes não seja uma coisa só para quem estuda em escola de bacana, mas para qualquer um. Um grande beijo para você e até o próximo Pirilampo. É isso, pessoal. Nessas últimas aulas, eu tô tratando de alguns outros temas. Tô aproveitando sim o que a gente tem na apostila, mas eu tô fazendo adaptações, tô trabalhando mais com propostas de textos, tô meio que instigando vocês a participarem, fazendo provocações, que vocês falem, que deem palpite, que vocês respondam a algumas questões. Tô trazendo algumas atividades assim que não tem na nossa apostila. Eu espero que vocês estejam gostando e estejam participando. Participem, deem notícia, mande as redações por e-mail para eu dar uma olhada, dar uma corrigida. Ok, gente? Beijo, tchau, até mais!